Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui com mais um Professor Zainag Entrevista nesse projeto que está no YouTube do Lê em Campo, no site do Lê em Campo, enfim, do Lê em Campo. Pois bem, hoje eu estou recebendo um amigo de quase 2 décadas, como o tempo passa, Dr. Caio Medawar. Aquela entrevista anterior que está aí no YouTube com o Isabela, eu falei que o Isabela eu chamava igual o da Globo lá, o narrador da Globo, o Galvão Bueno, ele falava, a seleção tá em crise, chama o Chile. E eu disse pro Isabela, quando eu não tinha ninguém para entrevistar, chama o Isabela. Não era só Isabela, esse cidadão chamei mais. Eu falei, então vamos chamar para falar agora, fazer justiça. Caio, tô sem entrevistado, vamos lá no programa. Mas o que eu vou falar agora? Não, você tem uma baita bagagem. Então, Caio, muito obrigado você estar aqui para a gente matar saudades, né? Exatamente. A gente estava falando da filha dele, da Isabela, antes de começar. Isabela, não Isabela. Isabela, antes de começar. Você lembra que a primeira entrevista ela tinha acabado de nascer? Exatamente. Ela nasceu em 2007. Então, e agora eu tenho a Isabela e tenho a Vitória, né? Já temos duas. A Isabela vai fazer 15 anos agora. Já está estudando, então o tempo passa para todo mundo. 15 anos, ela né? tinha acabado de nascer, porque quando eu liguei, ele falou, não, minha filha nasceu agora, não sei o que, eu vou ver, eu falei, tente. Aí eu fiz uma homenagem a ela. Eu lembro. Olha, de novo, então, agora, naquela época, Isabela, você era pequena, não viu. Vai aqui, meu beijo, minha alegria em saber que você está tão bem aqui. Antes, vamos falar um pouquinho. O Caio tem um rol aqui do que ele faz, que só de escrever eu tô com a mão doendo, né? Ele é procurador-geral do JAD, né? Justiça Antidopagem, que é ligado ao governo federal. Antes era Ministério do Esporte, agora é Secretaria de Esporte, não é isso? Exatamente. Tá. Procurador da Liga Futsal, da Liga do Vôlei, do TJD do Vôlei, auditor do Tribunal, aí já é auditor, né? Não é procurador, do Tribunal de Justiça do Ciclismo, da Ginástica, dos Esportes Aquáticos e também do Tribunal Paralímpico. E aqui é uma coisa bem interessante, ele é ouvidor da Federação Paulista de Futebol. Então, renovando meus agradecimentos, já vamos partir para o ataque. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho como procurador lá na Justiça Antidopagem. Conta para o pessoal primeiro o que é essa Justiça Antidopagem. Bom, primeiro agradecer, né, o convite, né, a gente é sempre um prazer, né, dar a entrevista, fazer aí um agradecimento também ao Andrei Campos, do Lê em Campo, foi meu aluno, e a gente vê um aluno aí se desenvolvendo na área, a gente fica muito, muito feliz, né, sempre muito feliz. Bom, a gente tinha as decisões, né, dos tribunais desportivos muito pulverizadas em razão do doping, né? Pelo nosso sistema de justiça desportiva, até pela previsão constitucional, a competência, né, para julgar a infração disciplinar de doping é sempre da justiça desportiva, está no artigo 217 da Constituição, qualquer infração disciplinar. Então, as decisões eram muito pulverizadas e muito pouco técnicas, né? Não eram todos os tribunais que eram técnicos. Então, por exemplo, eu participava no futebol, participava no atletismo, no paralímpico. Então, esses tribunais, em geral, não tinham problemas com a Agência Mundial Antidoping ou com a FIFA. Futebol um pouco, né? Mas o futebol era procurador, não era auditor, mas nos que eu julguei nunca tive problema. Mas outros tribunais, você pega um tribunal de justiça desportiva lá do Paraná ou do Pernambuco, sem demérito, obviamente, né, claro, da região, mas são pessoas que não tinham conhecimento do Código Mundial Antidoping, e então as decisões nem sempre respeitavam o código. Então, para que houvesse uma harmonização, digamos assim, né, uma unificação dos entendimentos. E especialidade também, né? Especialista. E a especialidade a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, à época, prometeu à Agência Mundial Antidoping que ia criar um tribunal específico para o doping, né? Tanto que existe essa ideia de que a UADA que exigiu, isso não é verdade. A UADA só cobrou uma promessa que o Brasil fez.
né? Então, a época era um governo, né, do PT, né, um governo com a linha mais à esquerda, que tem uma tendência de intervenção estatal. Então, tanto a Autoridade Brasileira de Controle de Doping hoje é uma secretaria, né, do Ministério da Cidadania, né, como o tribunal também foi criado junto ao governo. Então, a ideia de se criar esse tribunal foi unificar. E por que você tem uma procuradoria? E vem por conta de uma tradição brasileira à frente, né, ao seu tempo, que é de existir justiça desportiva, né? Então, você tendo uma justiça desportiva, se pressupõe que haja um órgão autônomo de acusação, né, e de controle dos procedimentos, né? Então, quando se criou o tribunal, a própria Lei Pelé traz a figura da Procuradoria, que não existe na Lei Pelé para a Justiça Desportiva tradicional, que é uma figura do CBJD. Né? Então, essa é a função da Procuradoria, né? Promover a responsabilidade esportiva no âmbito da dopagem. E aqui o mais importante, a Procuradoria é um órgão diferente do órgão que faz a investigação, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Né? Então, o que não acontece no mundo todo, né? É uma coisa que são poucos lugares do mundo que tem esse sistema. Então vamos lá, você falou da Autoridade Brasileira Antidopagem. Vamos imaginar lá, vou pegar o mais comum, futebol. Como que isso vai parar lá no tribunal? Como é que é feito aqui embaixo? Vamos imaginar, está tendo jogo, escolhem lá, são sorteados ou indicados alguns jogadores e detecta no exame que tinha uma substância proibida. A partir desse momento, como a coisa funciona? Bom, primeiro assim, a autoridade, pela lei agora, a autoridade é toda da ABCD. Né? Então, a ABCD, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ela que tem toda a autoridade sobre todas as modalidades. Né? Então, ela faz uma ordem de missão. Né? Então, não é mais a CBF, né, ou a Federação Paulista. Né? Eles têm uma delegação para fazer a coleta, né? Para ser autoridade de coleta. Até porque o futebol no Brasil é a modalidade, né? As entidades que mais testa no mundo é a CBF. Né? O futebol brasileiro é o que mais testa no mundo inteiro. Né? São mais de 6 mil testes por ano, ninguém testa tanto quanto a gente aqui. Então, essa ordem de missão, né, essa sistemática, vai gerar, né, pela sistemática do futebol, o sorteio. Né? O futebol tem essa cultura do sorteio, como na maioria das modalidades coletivas. O que não é, mas o autoridade, o DCO, né, que é quem quem coordena o sorteio, não é obrigado a seguir só o sorteio, ele pode testar quem ele quiser, se ele quiser. Essa urina, né, ela tem que seguir um protocolo de transporte, né? Esse protocolo, a quebra desse protocolo vai invalidar a urina. Para que não haja troca. Exatamente. Para que não haja troca, para que ela fique refrigerada. Né? Então, todo esse transporte da urina ele é monitorado. Até onde? Até o laboratório. Sim. Então, você precisa ter laboratórios acreditados ou credenciados. Acreditados é uma tradução que a gente faz, né? Que agora pegou, mas seria credenciado. Então, a gente tem um laboratório credenciado no Brasil, que é o LBCD, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que é uma divisão do LADETEC, né, da UFRJ, que foi modernizado, né, tanto para a Copa do Mundo como para os Jogos Olímpicos. Né? Então, hoje é um laboratório bom, né, tá no nível, né, dos laboratórios no mundo. Né? Mas pode ser outros laboratórios. Né? A gente tem um período que era feito teste em Los Angeles, em outros laboratórios, e esse laboratório vai fazer a análise dessa urina. Né? Então, o que ele vai analisar? Ele vai analisar se existem substâncias proibidas nessa urina. Né? Então, ele vai fazer uma análise, né? Ou seja, e dessa análise você vai ter um resultado analítico. Se o resultado for negativo, se ele for positivo, o que ele chama o resultado analítico adverso. Né? Então, esse é o doping analítico. O doping analítico é o que ele decorre de um teste. Né? Então, esse teste vai trazer a informação de que naquela amostra existia uma substância proibida, da lista de substâncias proibidas. E por que isso é importante? Porque desde a criação desse sistema WADA, o sistema foi criado na base de protocolos, né, que a gente chama de standards, né, de normas, para que
a partir do momento que esse resultado saia, você tem um grau de certeza de que esse resultado é verdadeiro. Né? Então a gente fala muito em ônus da prova, mas não é bem ônus da prova. O ônus da prova foi feito, né, da presença da substância. E não se discute se teve intenção ou se não teve. A presença da substância que é a infração. E aí, esse resultado analítico adverso vai para a ABCD, que vai fazer uma revisão preliminar do resultado, ou seja, ver se tem autorização de uso terapêutico, ver se há uma justificativa médica, se trata-se de um resultado adverso ou de um resultado atípico. Então é um tipo de uma defesa prévia. De um procedimento administrativo prévio, exatamente. Tá. Né? Então essa parte da gestão de resultados é onde em tese é feita a instrução, embora no nosso sistema a instrução possa ser feita no curso do processo todo, e depois que passa pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, né, ele vai ter um relatório final da gestão que vem para a Procuradoria, né, vai para o tribunal. Né? Então, basicamente, é assim que o processo chega para o tribunal. E a partir do momento que ele chega, na última alteração do Código Brasileiro Antidopagem, quando o resultado é conclusivo pela infração, a Procuradoria é obrigada a apresentar a denúncia. É óbvio, é evidente que a gente sempre apresentou denúncia. Né? Acho que teve uma vez, quando eu ainda estava no STJD do atletismo, que veio uma informação da ABCD à época que eu não apresentei denúncia. Mas hoje a ABCD está muito mais bem estruturada, né? Os relatórios são muito bem elaborados, então dificilmente eles mandam alguma coisa que a gente não vê uma infração lá. Então, uma coisa que todo mundo comenta é que esse tribunal nunca absolveu ninguém. Ele foi criado em 2016. Isso é verdade? Não é verdade, né? Existe sempre uma exceção que confirma a regra, contra óbvio, a vontade da Procuradoria. A gente teve alguns casos de absolvição, mas a absolvição ela está ligada a você excluir alguns dos elementos de caracterização, né? Então, o primeiro ponto, vamos dizer assim, seria a demonstração de alguma falha dos procedimentos. Né? Então, houve casos de demonstração de algum tipo de falha nesses procedimentos que aí você gera a absolvição. Ou eventualmente uma prova de uma urina degradada. Né? Então existem algumas situações que podem gerar uma absolvição. Hoje em dia o que tem se discutido muito no tribunal são os casos de advertência, né? Se eles podem ser equiparados a uma absolvição ou não. Né? É uma discussão porque a gente teve uma absolvição num caso específico em que se discutia a questão do limite de um limite de detecção no exame. Né, que é uma coisa muito técnica, né, porque a gente tem algumas substâncias que têm limite de detecção e algumas substâncias que elas não têm um limite de detecção, mas a norma técnica do laboratório, padrão internacional de laboratórios, diz que, por exemplo, abaixo de 10 nanogramas você não reporta, por exemplo. Né, algumas substâncias. E vai que reportaram? E reportaram 11. Por um. Né? Então, e foi uma discussão, porque as substâncias que não estão sujeitas a um controle quantitativo pela norma, né? Quais são, por exemplo, vou dar alguns exemplos. A maconha, a cocaína, os corticoides, todos eles você tem uma quantidade mínima, né, para que o resultado seja considerado positivo. Então, o exame que é feito nessas amostras, ele é quantitativo. Né? Você faz um exame específico para saber a quantidade. Para todas as outras substâncias, o exame é qualitativo. O exame te dá certeza que a substância está ali. Então, essa discussão em relação a esse limite que está na norma do laboratório foi o que gerou uma absolvição, mas polêmica, né, no caso. Como a gente não pode discutir caso concreto, é polêmico, mas a Agência Mundial Antidoping recorreu, e como existe uma outra questão técnica nesse caso, né, se uma determinada fruta poderia ter gerado resultado analítico adverso ou não. Fruta? Exatamente. Porque as substâncias estão aí, né?
por exemplo, a gente tem casos aí que o pessoal alega de usar chá de coca, usar comer semente de papoula, né? Você tem esses casos, e no caso específico aqui era se a graviola, né? E ela o chá poderia... de coca teve aquele caso famoso do Zete que tomou o chá de coca, né? Exato. Então, assim, nesse sentido, assim, não tem absolvição, mas é por quê? Porque a infração é presença da substância. Então, a substância está lá. Você não pode negar que a substância está lá. E ainda... E é dever pessoal do atleta garantir que a substância não entra no corpo dele, independente de culpa, dolo, qualquer coisa. E você estava me dizendo antes da nossa entrevista aqui, a gente já estava no bate-papo que agora se tornou público. As drogas sociais, elas acabam... Eu acho engraçado droga social, né? Parece que é uma coisa bonita que... Então, essas drogas que são usadas pelas pessoas, algumas pessoas ou muitas pessoas, elas não trazem nenhum benefício para a competição. Por que então elas são rechaçadas, proibidas e quem as usa é apenado? Bom, primeiro é controverso se dá a vantagem ou não, né? Tem essa questão, o exemplo da cocaína, que é um estimulante do sistema nervoso, né? A cocaína tem, alguns especialistas dizem que a janela de detecção é muito que a janela de melhora é pequena e coisa e tal, mas a Agência Mundial Antidoping ainda entende que é uma droga importante, né? O que acontece é o seguinte, há uma pressão de atleta, de sociedade, para tirar da lista. Mas para uma substância estar na lista, ela precisa cumprir dois fatores de 3. Uma melhora potencial ou real de rendimento. Desempenho, então, assim, o atleta que toma uma substância, ele não precisa ter melhora, né? A melhora tem que ser potencial. Ela tem que fazer mal à saúde ou ser contrário ao espírito esportivo. E a droga social é contrária ao espírito esportivo. As pessoas muitas vezes não entendem que o sistema desportivo que a gente tem hoje, né, que é muito influenciado com as ideias do Barão de Coubertin, do olimpismo, são sistemas baseados em valores esportivos. Né? Você tem os valores que envolvem saúde, que envolvem uma série de questões. Até valores morais, né? Exatamente, que são valores importantes para o desporto. Então, a ideia de você não vincular a droga ao esporte, né? A gente teve aí alguns casos, por exemplo, do skate, seria impossível para a modalidade entrar nos Jogos Olímpicos se ela quisesse se manter vinculada à ideia de que o skatista é maconheiro, né? Que não deixa de ser um preconceito de uma certa forma, mas a gente teve alguns casos. É mesmo? Olha, então, essa para mim está sendo surpresa. Essa questão, e assim, a gente viu nos Jogos Olímpicos meninas de 12, 13 anos. Eu estava pensando na fadinha aqui. Exatamente. Então, assim, droga. Você não pode vincular essa questão, mas assim, tem gente que defende, né? Tem gente que defende. Defende? Que as drogas têm que ser toleradas no esporte. Defende. Tanto que hoje... a graça e perdi. Hoje, mesmo, a gente que tem que ser tolerado. Tanto que hoje a OADA criou a figura da substância de abuso, né, que eu acho que é uma coisa importante a gente dizer, principalmente para quem estuda direito esportivo, né, que você não fala no doping em droga social, você fala em substância de abuso. Por quê? Para não confundir, para você não poder ampliar para qualquer substância. O que são as substâncias de abuso? São as 4 que estão hoje na lista, que é maconha, cocaína, êxtase e heroína. Essas 4, se a pessoa é pega e demonstra circunstância de abuso, em vez de ela pegar 2 ou 4 anos, ela pode cumprir 3. Se provar tratamento, 1. Então, assim, são situações excepcionais. A gente teve um caso no STJD que entenderam, de uma maneira até mais... do TJD-AD, que entenderam que a interpretação tem que ser mais larga, né? Era um atleta de futebol que pegou 3 meses, né? Também contra a posição da Procuradoria. 3 meses? Mas assim, não houve uma... Se for pensar 3 meses para um jogador de futebol, não é pouco.
né? As pessoas acham que... Bom, é pouco perto do pessoal que toma 4 anos, né? Não, é pouco assim, para um atleta de MMA, que às vezes disputa 2 lutas por ano, certo? Para o cara que, às vezes, um profissional de boxe, que também faz 2, 3 lutas por ano. Bom, um jogador do São Paulo, do Flamengo, ficar 3 meses fora... Realmente o problema, mas assim, a ideia de que a droga ela é permitida, ou que agora ela passou a ser permitida, ou que ela não melhora rendimento, tem que sair da lista, é uma opinião da pessoa que fala. Mas a droga social, ela é considerada doping da mesma maneira que se a pessoa tem um problema de saúde, toma um remédio que tem uma substância proibida, mas que não existe uma justificativa, não tem uma autorização, é doping da mesma maneira. Né? Então você não tem a ideia, a gente tem que tirar aquela ideia de que o doping é só quem está querendo ter vantagem. Né? Hoje em dia, doping é usar substância proibida, acabou. Eu vou querer trocar de tema nesses últimos 10 minutos, mas eu tenho que fazer uma pergunta que eu acho... todo mundo várias pessoas já me explicaram. Por que a Neosaldina é doping? Porque que muita gente deve estar tomando Neosaldina. Na fórmula da Neosaldina no Brasil existe um estimulante do sistema nervoso central chamado isometepteno que melhora o rendimento esportivo. Não é que esconde outros? Não, o isometepteno o isometepteno é um estimulante especificado. O que significa isso? Que por ser encontrado de forma mais comum em medicamentos, né? Ele é um estimulante menos que a gente tem que provar a intenção do atleta de se dopar, mas quando você toma, até por uma questão de quem toma Neosaldina, tem dor de cabeça constante. Esse tipo de droga faz com que a pessoa tenha um bem-estar, faz com que ela tenha uma melhora na situação geral dela, e como qualquer remédio. Né? Então, assim, hoje existe uma discussão sobre os beta-agonistas, né? Que são as bombinhas, né? As bombinhas de asma. Né? Houve uma mudança significativa na lista recente, exatamente por isso. Por quê? Porque não é uma substância que vai melhorar de todo jeito. Você não tem como dizer que aquilo não vai melhorar. Mas não existem outros tratamentos possíveis. Então você disciplina como esse tratamento vai ser feito. Né? Então a ideia é essa. Então a Neosaldina aqui no Brasil tem, e você tem milhares de remédios para dor de cabeça. A pessoa não precisa tomar aquele. Vai tomar alisador. Esse que é o ponto. Vai dar sono. Alisador da sono. Não, mas tem, aspirina não é proibida, o paracetamol não é proibido. Batata na cabeça, tudo isso não é proibido. Batata na cabeça não é proibido, você fechar a narina direita e respirar só pela esquerda não é proibido. Você sabe que eu tive enxaqueca durante a adolescência e a juventude, e eu tomava um monte de remédios que médicos davam, não tinha história de tomografia, fiz eletroencefalograma, até que um dia eu estava com uma crise muito forte. Fui no primeiro pronto-socorro que eu passei. O médico me mandou tomando a dor. Você acredita que acabou? Então, cada situação. É engraçado. Mas, rapaz, vamos mudar o rumo da prosa, como se fala no interior. Tem uma atividade que você exerce que é interessante. Ouvidor da Federação Paulista de Futebol. O que é o ouvidor? Eu te fiz até uma pergunta antes. Eu falei, serve para alguma coisa? Agora eu vou fazer publicamente. O que é? E aí você já disse se serve ou para que serve. Bom, primeiro a serventinha é cumprir a lei, né? O Estatuto do Torcedor determina que haja um ouvidor de competições, né? Então acho que a primeira questão é cumprir a lei, né? Você tem um ouvidor de competições que tem as atribuições. A principal função então assim, essa função principal, que é a do ouvidor de competições, né? Que é a minha função específica, é realmente receber, né, esse contato do torcedor, né, e dar uma resposta para ele. Né? O Estatuto do Torcedor é muito nesse sentido, do torcedor ter uma resposta. E não precisa ser a resposta que ele quer. Né? Eu acho que esse é o mais importante, né, que a gente tem que entender. Alguém reclama lá para você, eu fui ao jogo, teve uma confusão, o policial me deu uma borrachada no meu braço. Não, já tem de tudo, assim, a gente recebe todos os tipos de reclamação ou de sugestão,
né? Então, o importante é que a gente dê a resposta para o torcedor. Então, algumas coisas, por exemplo, o torcedor traz uma proposta para alteração de regulamento. É importante? É evidente que é importante, né? Porque é a função principal, né? É a participação do torcedor na gestão do esporte. Então, todas as sugestões são encaminhadas para o departamento de competições. Mas essa reclamação que eu te falei, da agressão o de um torcedor, policial, não estou falando mal do policial, ele é curiosidade. É encaminhado para o departamento jurídico, no caso da Federação Paulista, que é quem faz essa conexão com a federação, com a Polícia Militar, porque a gente tem um problema no Brasil que não tem como afastar a polícia, né? E existe hoje um trabalho conjunto do Ministério Público com a Polícia Militar e com a Federação contra a violência, né? Quando o pessoal fala que a Federação impôs a torcida única, não é verdade, né? Existe um trabalho do Ministério Público, uma recomendação e da autoridade pública, da Polícia Militar, independente se é a favor ou contra, viu? Não estamos entrando no mérito. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, quando a pessoa tem um problema desse, a gente vai fazer um encaminhamento. Não é a função da federação resolver esse problema, mas a gente vai dar uma resposta para o torcedor. Então a gente tem questão de ingresso, o torcedor tem problema de ingresso, quem vende o ingresso é o clube. Mas a gente faz os encaminhamentos, né, desde que haja uma possibilidade. Não necessariamente a gente vai resolver o problema. Reclama dos árbitros. Mas então, a federação tem uma ouvidoria específica de arbitragem. Tem, não vai para você, sorte, hein? Não, mas eu recebo bastante reclamação. Não foi pena. A gente responde, mas é assim, a Federação Paulista, ela tem uma vantagem, que ela é muito transparente. Né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente teve um caso no ano passado, em que a Federação divulgou uma nota oficial explicando o que aconteceu. Esse ano também teve um outro. Então, assim, você não tem como explicar ou dar uma resposta para o que não tem resposta. O erro do árbitro é um erro. Faz parte. Entendeu? Assim, se alguém manda uma denúncia de que o árbitro errou de propósito, a gente passa para os órgãos específicos apurarem. O torcedor deve falar, torto direito, né? Mas eu vou te dar uma experiência muito interessante, né, que a gente tem lá. Por exemplo, é muito comum não, né, mas às vezes o torcedor vem e xinga, né? Manda um e-mail mal educado, né? E eu procuro responder todos, né, mesmo os mal educados. Né? E às vezes a gente responde o mal educado e o mal educado pede desculpa. Né? Um já falou, olha, eu não estava xingando você, eu agradeço. Que eu gosto de falar. Então, assim, no geral, o trabalho da ouvidoria é dar voz para os torcedores, fazer com que a federação que esse e-mail que eu encaminho para o departamento de competições não fique lá na caixa. Pessoal, esse e-mail da ouvidoria eu não vou ler. Isso não acontece. Né? Então, você responde a todos. A gente responde todos e no meu caso, né, o e-mail do ouvidor ele está na página da federação. Né? Então, eu recebo e-mail de todas as naturezas, encaminho para os departamentos, mesmo quando não é da minha atribuição. Você sabe, falando em polícia, revistas, uma coisa que eu tenho percebido, pelo menos na Arena Neoquímica, os policiais não estão fazendo revista, ele fica do lado, quem revista é uma segurança do clube. Isso eu achei muito legal, porque o torcedor, ele está indo para você vai ao teatro, não é revistado, né? E se você é revistado por um segurança, é diferente. E o policial também, acho que ele nem gosta de ficar fazendo revista, ele tem mais coisa mais importante, né? Eu brinco com meus alunos que são policiais militares, o gostoso é correr atrás de bandido, ficar separando briga de torcida. Existe uma polêmica, eu tenho percebido, isso é muito legal. Não sei se partiu da federação, de quem partiu. Mas é diferente, o torcedor é revistado. Se tiver alguma coisa, o cara está armado, o senhor policial está armado aqui, pode ir. Mas isso que é interessante, né? São coisas que as pessoas não veem. Mas o Estatuto do Torcedor, ele traz essa previsão das reuniões prévias, né, de organização. E aqui em São Paulo isso existe, né, de maneira efetiva, né, fazer até a homenagem ao nosso, que nos deixou no passado, o Roberto Ciciviso Júnior, que era quem fazia muito bem essa ponte entre polícia militar, os clubes.
Então, muito provavelmente, um alinhamento entre o próprio clube e a polícia militar, né, para que seja efetivo, porque tem aquele problema, né? O problema não é quem faz a revista, o problema é quando a revista não funciona, né? Quando passa alguma coisa e hoje em dia uma coisinha que passa já gera uma O jogo repercussão muito lá grande. da equipe júnior do São Paulo, que o rapaz O cara entrou com tava uma com uma faca. Mas faca, é é outro negócio, muito, ele pôs a meia. é Porque outro muito dia eu falei pro difícil. segurança no clube, eu falei, cara, você viu aquela situação? Ele sim, o sujeito põe na meia, vocês deveriam pegar o hábito de revistar embaixo. Em Não geral, vai passar, são é, 40 mil, 10 mil pessoas, vai. é Grupo muito pequeno é muita complicado. gente É pra... complicado, mas assim, pensar bem, é um caso que acontece e a Copa São Paulo teve muito pouco problema em relação ao campeonato todo, né? Então, percentualmente é muito pouco problema. Mas é isso, eu acho que essa interação com o torcedor, né, mostrar um respeito pelo torcedor, ter um canal, inclusive, até para denúncias internas, né, que aí ó, é uma coisa mais boa. ampla da ouvidoria, que a gente também, por mais que a federação tenha os seus canais internos, isso é importante porque dá um pouco de credibilidade para a instituição. Vou fazer uma perguntinha aqui. O que você gosta mais de fazer das duas coisas? Ser ouvidor ou procuradoria? Eu O que é gosto. aquele negócio que fala, pô, isso é gostoso de fazer, que tem alguma coisa que a gente faz um monte de coisa, mas tem aquela que é gostosa. Por exemplo, do monte de coisas que eu faço que você me conhece, o que eu adoro é fazer isso aqui. É o que eu mais gosto, depois da aula. Não, eu acho que a ouvidoria é hoje a atividade Você mais... que eu trabalho, que eu mais gosto. É lógico que tem coisas mais fáceis, mais difíceis. Eu acho que a procuradoria, é, o legal da procuradoria é que a gente ferra a vida dos outros. Ah, não, brincadeira. também, mas a gente tem que trazer alguma coisa, né? Porque a Quando a gente procuradoria, para quem faz não sabe, é o promotor é de o justiça da acusador, justiça exatamente. comum. Então, assim, a procuradoria é um trabalho que necessariamente tem que ser bem feito, né? Dificilmente você não pode fazer uma denúncia mal feita. É por isso que o pessoal critica muito a procuradoria, né? Muitas vezes a gente faz a denúncia e você tem duas teses, você traz uma tese, né? Tanto que eu criticava muito quando os tribunais firmaram o entendimento de que a procuradoria não podia fazer um pedido sucessivo, por exemplo, né? Ou poderia enquadrar em dois artigos, né, de maneira sucessiva, porque isso limitava muito, né? Aí você enquadrava no artigo mais baixo, você errou. Se enquadrava no mais alto, você é um carrasco. Então, por exemplo, eu tenho um artigo na coluna de BDD que eu falo sobre a preservação do árbitro, né, da questão da ofensa, independente do posicionamento de qualquer um, se você não denuncia um xingamento, uma ofensa por ofensa moral, quem vai julgar não vai poder aumentar a pena se ele entender que aquilo foi uma ofensa. Né? E a gente vê interpretações na justiça esportiva de todas as formas. Eu estava conversando com o Guilherme, né, Luiz Guilherme, agora, da importância que a gente tem de conhecer por que o Instituto chegou daquele jeito, por que as coisas acontecem, porque muita gente está na justiça esportiva que nunca abriu um livro de direito esportivo. Né? E a pessoa fala assim, porque eu acho que isso é bobagem. Né? Tá bom, mas por que essa bobagem agora chegou aqui? Né? O árbitro é autoridade. Né? Então, né, por que só o artigo 258 não tem uma qualificadora, né, por árbitro? Deve ter sido um erro do legislador, entendeu? Porque no Código Disciplinar da FIFA tem, da Conmebol tem, 243F tem. Então aqui você vai dar uma advertência. Se em todos os outros lugares falam que se você tem uma conduta antidesportiva ou uma agride o árbitro, você tem uma qualificadora. Eu acho que eu tenho pensado muito nisso. É uma coisa que a gente conversava também, que é uma crise de autoridade na vida em sociedade, né? Exatamente. Não se respeita pai, não se respeita a mãe, não se respeita o padre, não se respeita o pastor, não se respeita o presidente da república. Quanto mais o árbitro, né? Porque a pessoa que entra no direito esportivo... Ele vai julgar, ele é um julgador instantâneo. Ele tem que tirar o lado do torcedor dele, né? Porque se ele chegar e falar assim, eu conheço esse árbitro, ele é um safado, né? Vamos dizer assim, pré-julgamento, sendo que a maioria dos árbitros esmagadora não tem essa índole, né? A maioria é séria, né? Óbvio. Então, assim, ele já está indo predisposto contra,
né, ele ainda não tem essa ideia da autoridade, né? E o árbitro é autoridade não porque eu quero ou você quer, é porque a regra quer. Aí a gente teve um caso que eu falava muito nas aulas na Federal, do Luiz Fabiano, quando voltou a última vez para São Paulo, que ele foi expulso e pegou 5, 6 partidas, né? E todo mundo caiu matando. Assim, desculpa, mas presta atenção. Você pega o vídeo, ele fica não sei quantos minutos falando pro árbitro, um monte, assim, falou. Você vai no código da Conmebol, tá lá. Pro árbitro, você tem a qualificadora, né? O exemplo de qualificadora é isso. Você agride o seu companheiro, você tem uma pena de até 10 jogos. Se você agride o árbitro, a pena mínima é 6 meses. E aí fica aquela discussão. Aí se você desclassifica para o ato hostil, a pena máxima são 3 jogos. Sem qualificadora para o árbitro, pela nossa legislação, claro. Então quando você vai para dar Conmebol, não tem essa. O árbitro é autoridade. Você xingou o árbitro? Desculpa, aqui na Conmebol a gente não tolera isso. Então é essa. E os árbitros são muito tolerantes com o xingamento. Para eles expulsarem é porque precisou. Então eu acho que esse trabalho, né, voltando à pergunta, né, o trabalho da Procuradoria é levar isso para o tribunal, certo? Não fazer denúncias açucaradas, embora a maioria, né, a gente sabe que é normal. E no doping não dá para fazer denúncia de qualquer jeito, né? Tem que ler o processo inteiro. E o meu trabalho ainda tem que coordenar uma equipe. Né? Então, não necessariamente eu estou só trabalhando com o desportivo. Por isso que a ouvidoria, que é um contato com o público, é mais legal. Mais gostoso. Tá bom, Caio. Olha, muito obrigado, tá? Você dispor do seu tempo, tanta coisa para fazer. Veio aqui em homenagem a vocês que acompanham aqui o nosso bate-papo. Eu sei que a mim também, que nós somos amigos há muito tempo. Qual é o nome da sua segunda filha? Vitória. Vitória, para você não ficar com ciúmes, um beijo para você também. Tchau, pessoal. Continuem acompanhando aqui os nossos vídeos.